Continuando, irmãos, no tópico 2, predestinados para filhos de adoção. No item 3, nos fala sobre os privilégios de adoção. E Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Vejamos, irmãos, que o propósito de Deus para a humanidade sempre foi de vida eterna. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou eles para que eles viessem a morrer. A morte foi consequência do pecado, mas através de Cristo, Deus restabelece esse direito de vida eterna para o homem. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, somos transformados em filhos para seu louvor e glória. Então a Bíblia nos ensina que nós somos participantes das aflições de Cristo enquanto nós estamos neste mundo. Nós morremos com Cristo através do batismo e ressuscitamos para uma nova vida. E esta vida é uma vida que deve ser de comunhão com Deus. E depois de nós passarmos por essa vida cheia de lutas, cheia de dificuldades, o Senhor nos promete, no final da nossa vida, a salvação eterna. Então vamos permanecer sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor tem um galardão para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. No item 3, nos fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Vejamos, irmãos, que a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós vemos que Deus, ele dá a oportunidade a todos os homens para serem salvos. Então nós precisamos entender que a predestinação não pode ser considerada como uma predestinação para a salvação e para a condenação. Deus dá oportunidade a todos os homens de serem salvos. E só não será aquele que não aceitar o sacrifício feito na cruz do Calvário. Mas vamos pensar um pouquinho agora nessa questão dessa sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Se nós formos meditar na nossa vida, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas nós passamos, e sempre Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Às vezes nós nem entendemos de que forma nós vencemos uma determinada tribulação,
uma determinada luta, mas o Senhor está sempre ao nosso redor, sempre proporcionando para nós a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Como diz na palavra, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo, Jesus segundo a presciência divina. Então, a condição para a salvação está ligada ao arrependimento e à fé em Cristo. A salvação, como nos diz a palavra, ela não vem pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, nós precisamos entender que, desde a criação do mundo, quando todos os seres celestiais foram criados e todos os homens, a partir de Adão e Eva, vieram ao mundo, Deus já sabia todos aqueles que iam pecar contra ele, todos aqueles que iam se afastar dos seus caminhos. Então, tudo que Deus fez, a criação, primeiro da nação de Israel, que o propósito de Deus que era para ser uma nação santa, uma nação sacerdotal e ser um exemplo para todas as nações da terra. E depois, finalmente, a igreja. Como Israel falhou na sua missão, Deus estabeleceu a igreja para continuar realizando a sua obra na terra e para que todos venham a ter o conhecimento desta palavra e possam se arrepender dos seus maus caminhos. A conclusão dessa lição nos diz que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, nós precisamos entender que Deus, ele está em todo momento, em todas as circunstâncias, ao lado da sua igreja. Ele está a todo tempo cuidando de nós. Como diz a palavra, ele tem cuidado de vós. Algumas perguntas para nós refletirmos nessa lição. Recapitulando algumas coisas que nós estudamos nessa lição. O que significa eleição? Eleição traz a ideia de escolha. Nós somos escolhidos por Deus para fazer a sua obra na terra. Qual a finalidade específica da eleição? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos por um processo de santificação. A Bíblia nos fala que todo aquele que vier a ele, de maneira nenhuma é lançado fora. Mas a partir daí nós passamos por um processo de justificação e santificação. Literalmente, o que significa a predestinação? Predestinação significa literalmente determinar antes.
O que moveu o Pai a nos adotar? O amor. Tudo o que acontece conosco é demonstração do amor de Deus para conosco. Mesmo que nós passemos uma vida de dificuldades, o Senhor tem um plano glorioso para cada um de nós. Ele veio, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário e foi ao céu preparar um lugar para nós, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Então, em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? A sublimidade dos propósitos eternos está em prover a salvação, que consiste nesta demonstração no amor de Deus para todos nós. E assim nós encerramos esta lição de número 3, que nos fala sobre a predestinação. Amém.